Bom dia, irmãos. Mais uma vez, chegando à presença de vocês. Hoje, dia 30 de abril de 2020. Citando a data porque foi pedido de irmãos. E nós começamos a falar sobre as bem-aventuranças. Ontem nós falamos sobre bem-aventurados os pobres no espírito, no verso 3 de Mateus 5. Hoje, no verso 4, nós queremos falar sobre os que choram. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É interessante esse texto de Jesus, no conselho, nesse sermão que ele dá para os discípulos. Ele vai num crescendo, e uma coisa, cada bem-aventurança ligada à outra, e cada uma delas fala realmente lá daquilo que deve estar no íntimo do coração de cada um. Logo após falar sobre o humilde no espírito, ele acrescenta na bem-aventurança o choro. Normalmente, aquele que no seu interior tem o caráter da humildade, ele chora, não pelo desprezo que as pessoas orgulhosas, altivas, no espírito, esses orgulhosos, sobrepõem sobre eles. Eles choram por sua miséria espiritual diante do Senhor. É este o manso de que o texto trata. Por que particularizar assim? As pessoas choram por vários motivos. Eu poderia falar aqui de enfermidade, luto, dor, perda material, orgulho ferido e tantas outras razões poderiam ser citadas aqui. O choro que Jesus fala no texto não envolve nada disso, mas envolve a bancarrota espiritual. É o choro de consciência da plena justiça de Deus, e diante dessa justiça ele se humilha, se quebranta. Ele não pula, ele não dá glória, ele não grita, mas ele se quebranta, ele joga o seu rosto em terra em prantos, num pedido, numa clemência eloquente ao Senhor por perdão. Aquele que se reconhece pecador diante do Senhor também chora pelas consequências que o pecado que ele comete produz. Davi, o grande servo do Senhor, o homem que andou segundo o coração de Deus, olha, coração de Deus, quando em pecado, ele declara ao Senhor. Lá no Salmo 32, versos 3 e 4, diz ele, que enquanto ele permanecia calado diante de Deus, ele ia se desfinhando, ele ia emagrecendo, ficou sem vigor, não podia quase andar, gemia constantemente. Porém, quando ele confessou aos prantos ao Senhor, e não mais encobriu a sua iniquidade, abriu o seu coração e mostrou todo o seu pecado, ele sentiu consolo. O perdão do Senhor e a audição do Senhor àquela súplica que fizera, e ele registrou
no Salmo 51, verso 12, pela alegria, o retorno da alegria da salvação, agora havia voltado aquela alegria. O consolo e o sorriso estão presentes novamente. Portanto, aqui não se trata de modo nenhum que todos os tipos de choro receberão consolo. Porque o choro, por motivos terrenos, soluções imediatas, são efêmeros por brotarem da efemeridade das coisas que o provoca, sai dos desejos carnal do coração. Mas as lágrimas que descem de um choro de arrependimento e suplicante pelo perdão é que receberá consolo. Ele recebe um bálsamo, é tirado aquele peso de consciência, aquela angústia por ter transgredido os mandamentos do Senhor. É tirado e vem um consolo, vem o perdão, aquele fardo é jogado fora. Por isso, é necessário que nos posicionemos diante do Senhor, conscientes de que somos pecadores. E todos os dias, elevemos a Ele a nossa confissão. Mais uma vez me reporto aos acontecimentos atuais. Até mesmo muitos dos que estão chorando em oração, grupos de orações, na mídia, nas redes sociais, não falam de arrependimento, de súplica pelo perdão, de quebrantamento. Mas as orações estão sempre voltadas, pelo menos tenho percebido isso, salvo as exceções, para os acontecimentos do dia a dia. É uma busca incessante, desesperada por soluções imediatas. Não que não devamos orar por isso também, mas estamos orando quebrantados e inteirados de que tudo isso que acontece no mundo tem como origem o pecado. Se Adão não tivesse pecado, não teríamos nada disso. Quanto mais nos voltarmos para as coisas terrenas, tanto mais sofremos e tanto mais choramos e derramamos lágrimas, sem contudo sermos consolados. Tenhamos paz, consolo, aquela coisa gostosa diante do Senhor, mesmo em meio ao turbilhão de coisas adversas que estão acontecendo e nos atormentando e que acontece no decorrer da nossa vida, pela consciência de que Ele é o Senhor e nós os servos. Ele é quem nos sara e nos cura, é Ele quem nos guarda. Só Ele pode nos dar paz, força e renovar a cada dia nossa esperança para suplantarmos todas estas adversidades. Coloque nele o seu coração. Esqueça as coisas terrenas. Pense nisso. Deus te abençoe.